Como controlar a minha mente? É uma pergunta muito comum, ainda mais se você tem aí os pensamentos super acelerados que te atrapalham no dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, na hora de dormir, parecendo até que a mente é que tem o controle da sua vida, não é mesmo? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que significa de verdade controlar a mente e que treino, o que você já pode fazer para melhorar isso no seu dia a dia. Me chamo Tatiana Pagung, sou psicoterapeuta e professora de meditação e autoconhecimento. Aqui eu mostro para você a espiritualidade na prática, te ajudando a expandir a consciência para uma vida com mais propósito e equilíbrio. O primeiro passo é entender que você não é a sua mente, que você é a consciência além dessa mente. Aqui no canal já fiz um vídeo explicando a diferença de mente e consciência, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E eu também gosto de trocar a palavra controlar por comandar, porque controle gera muita resistência. Então, tudo que você tenta controlar, parece que você está justamente fazendo um esforço. Ah, eu tenho que fazer um esforço para controlar a minha mente. Quando, na verdade, é o contrário. Quanto mais relaxado você estiver, mais você vai se colocar nessa postura de observação, ou seja, além da mente, nesse observador para você observar de que forma você pode comandar a sua mente. Agora, para tudo na vida é treino. Como é que eu posso me colocar nesse observador para observar a minha mente, para saber que comandos eu darei para a minha mente? Para ilustrar, eu vou contar uma história. Um rei, certa vez, lançou um concurso para os artistas de seu reino. Ele premiaria quem conseguisse captar em uma tela a paz perfeita. Muitos tentaram, mas somente 2 chegaram à grande final. O rei então montou um palco, colocou as 2 telas cobertas por um pano e, no grande dia, ele chegou e descobriu a primeira tela. E todos daquele reino que estavam ali assistindo ficaram encantados, bateram palmas, porque era uma tela que realmente, quando você olhava, né, parecia, sabe aqueles lugares que a gente gosta assim de viajar para relaxar, que traz calma, né, com aquele céu azul, passarinhos voando, borboletas, aquele jardim maravilhoso, né, aquela água clarinha, calma, que só de você estar naquele ambiente, né, de você olhar, você, nossa, que paz, que maravilha, né? Mas aí o rei falou: embora essa tela seja maravilhosa, parabéns ao artista, ela não foi a obra campeã, foi essa. E nisso que ele descobriu a segunda tela, todos daquele reino começaram a gritar: o nosso rei está louco, como pode? Como pode? Por quê? Porque a tela era escura, né? Era um céu assim cheio de trovões, relâmpagos, nuvens carregadas, né? Aquela água revolta e tinha, né, uma cachoeira, uma cascata com muito movimento, bem escura a tela e as pessoas: como pode? Como pode? E o rei começou, né, a pedir: acalmem-se, acalmem-se, eu vou explicar porque essa foi a tela campeã. Aí ele pediu, né, para as pessoas que estavam próximas, falaram: se aproximem, subam aqui. E algumas pessoas conseguiram se aproximar, ele aproximou a tela, ele falou: observem bem, atrás da cachoeira, dessa cascata, possui um arbusto. Estão vendo? Sim, sim, sim. Pois é. E nesse arbusto, se vocês olharem um pouco mais, vocês verão um ninho. E nesse ninho repousa em sua paz perfeita um filhote de passarinho. E ele explicou: assim nós devemos nos comportar na vida, diante das tempestades e das turbulências, encontrar dentro de nós esse ninho, onde a gente sabe que a gente pode repousar, porque é o único lugar onde encontraremos a paz perfeita. Ou seja, a vida perfeita não é aquela quando tudo está saindo exatamente como a gente espera, né? Mas é quando justamente, né, no meio do turbilhão, você consegue parar, respirar, meditar, ou simplesmente fechar os olhos e lembrar desse lugar dentro de você. Por isso que eu falei, para que a gente possa comandar, né, não controlar
a nossa mente, a gente precisa antes treinar esse lugar dentro da gente, esse lugar de paz, esse lugar de observação, esse lugar de calma, me entender nesse estado. Se eu não consigo praticar o equilíbrio, como é que eu posso buscar o equilíbrio? Como é que eu posso buscar um lugar dentro de mim que eu não pratico, que eu não conheço, que eu não tenho intimidade? Por exemplo, quantas vezes você consegue parar antes de reagir? Quantas vezes você consegue parar, respirar e redirecionar aquele pensamento? Porque as nossas atitudes, as nossas palavras, elas são reflexo do que pensamos, né? Nós pensamos, sentimos e agimos. Mas antes esse pensamento ele sofreu um estímulo, seja interno ou externo. Então, se a nossa cabeça está lá, né, fervilhando e não consegue parar, peraí, que estímulo foi esse que causou, né, todo esse rebuliço aqui nos meus pensamentos e nos meus sentimentos? É claro que muita coisa vem do nosso inconsciente, por isso, aprender técnicas de observação, como meditação, voltadas, né, para o autoconhecimento, é muito importante para que você consiga, de fato, comandar a sua mente. E eu já quero saber de você, teve alguma vez, você consegue lembrar de alguma vez que você conseguiu parar antes de reagir a alguma coisa? Ou a sua mente está te dominando? Comenta aqui, né? Porque eu posso te ajudar também aqui nos comentários. Então, o primeiro passo é lembrar que você é esse observador, é treinar a sua mente. Como é que eu faço para treinar a minha mente? É como ir à academia, né? Não basta assistir aqui o vídeo, ter esse conhecimento e não praticar, como não basta você saber dos exercícios que existem na academia e não ir à academia lá pegar o peso, né? Fortalecer os músculos. Você não vai ficar sarado, sarada só com o conhecimento. E a mente é a mesma coisa. Para que eu possa aprender a entrar nesse estado de observador, eu preciso aprender praticando. Como? Aprendendo a desacelerar as suas frequências cerebrais. Se eu não aprendo a desacelerar, né, os meus pensamentos, eu não vou aprender a entrar nesse estado de observador. E a ferramenta para isso é sim a meditação. Outro passo é o autoconhecimento verdadeiro, esse real, na prática, de aprender a observar os sinais do seu corpo físico, do seu corpo energético, do seu corpo emocional, do seu corpo mental. O que vem, né, da sua intuição, aprender essa voz intuitiva, né, e só um parênteses, esse será um dos vídeos que em breve gravarei aqui para o canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever e ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos. Por quê? Porque eu, nesse estado de observador, eu não me torno refém dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Eles não me controlam, né? Sentir uma emoção é totalmente normal, não temos como tirar né, o nosso corpo emocional e não temos, né, como não sentir, mas sentir é uma coisa, outra coisa é ficar refém. Então, se eu fico refém do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, vai dar essa sensação de que a minha mente está me controlando. Eu não consigo me concentrar no meu trabalho, eu não consigo me concentrar nos meus estudos, eu não consigo dormir direito, começa a ter insônia, a minha qualidade do sono cai, o meu rendimento no dia seguinte vai cair, aí vira uma bola de neve. Então, o ideal é que você tenha esse hábito de praticar sempre alguma coisa para que você se mantenha nesse estado de observador. Outra coisa muito importante é o seguinte: Tati, mas eu medito, eu me conheço, eu consigo observar os meus pensamentos, mas olha, aquela pessoa, ela consegue me tirar do sério, ela me tira do eixo, eu não consigo, eu me torno uma outra pessoa, as emoções me dominam. Às vezes não dá essa sensação de que alguém sugou a sua energia, né? Me conta aqui se você já teve essa sensação de estar sugado, ou que alguém te tirou do eixo, alguém te tirou do sério. Isso já aconteceu com você? Provavelmente, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa ou talvez uma má notícia. Ninguém tem o poder de fazer a gente sentir nada. Ninguém tem o poder de sugar a nossa energia, pelo menos encarnado não, né? né? Ninguém tem esse poder. Nós, por não estarmos nesse estado de observador, prestando atenção nos nossos pensamentos, é que aceitamos essa sugestão que vem de fora, a sugestão de vibração. Né? Nós damos o poder para que o outro nos irrite.
Se eu não tenho eco dentro de mim em relação àquilo, se eu estou firme na minha base, sabendo quem eu sou, o que eu quero, né? Se aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro, como dizia, né, a nossa mãe, deixa entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não se importa. Né? Os mais velhos sempre diziam isso. Se eu não dou, né, esse poder para o outro, para o externo, aquilo não vai me dominar. Mas se uma pessoa fala alguma coisa para mim e eu fico me questionando em relação ao que ela fala, de repente eu recebo uma crítica. E eu não tenho aquela convicção de quem eu sou, do que eu posso, de que aquilo é apenas uma opinião alheia, aí realmente esses pensamentos também começam a me dominar. Por isso a importância do autoconhecimento. Eu vou sempre, acho que em todos os vídeos, eu vou falar da meditação e do autoconhecimento, meditação e autoconhecimento, porque de verdade, quando você pratica, né, meditação, principalmente meditação voltada para o autoconhecimento, como, né, do método Rashwa, e você trabalha esse autoconhecimento diário, se observando, se polindo, né, trabalhando as suas limitações, as suas dificuldades, manifestando os seus potenciais, né, e as suas qualidades, você fica muito mais livre na vida, muito mais solto. Você de fato passa a comandar a sua mente, e não só a sua mente, a sua vida. Né? Você passa a ter as rédeas da sua vida nas mãos. E uma vez que você passa a ter as rédeas da sua vida nas suas mãos, você faz escolhas mais conscientes. Então, se você está no estado de observador e você observa um local ou pessoas, né, que, puxa, aquilo não vai me fazer bem, ou você recebe de repente uma crítica, algum comentário. Peraí, isso vale a minha energia? Você passa a escolher então as suas batalhas. Nem todas as batalhas você precisa enfrentar, nem tudo merece o seu gasto de energia, né? O seu foco de atenção tão assim. Né? Então, libere o que puder liberar da sua vida e não acumule, né, esse lixo mental. Outra dica muito bacana é você ter o hábito de anotar, de ter uma agenda, para que você não fique guardando tudo na sua mente, não acumule tudo na sua mente, porque senão você fica realmente ali com o cabeção, né? Ai, meu Deus, eu não posso esquecer isso, nananana. E é uma mente que realmente não para, ela fica acelerada porque ela não pode descansar, porque ela tem que estar em estado de alerta, porque senão alguma coisa pode se perder no meio do caminho ou você esquecer alguma coisa. Então, o que você puder delegar para o papel, delegue para o papel, né? Isso vai te trazer muito mais paz mental. Outra dica muito importante é não deixar a mente muito passiva. Além de técnicas de meditação, de respiração, coloque também músicas de alta vibração para escutar. Tenha o hábito da leitura. A leitura, nossa, ela estimula demais a nossa criatividade. Né? Se você fica só o dia inteiro no celular ou na televisão, você vai deixando a sua mente só receber. Né? Receber informações, e isso também potencializa esse controle da sua mente, né, sobre você. Então, para que você tenha também essa postura mais criativa, essa postura mais de você, peraí, né, deixa eu fazer aqui uma musculação, um exercício aqui com a minha mente. Então, trabalhar esse lado lúdico e criativo ajuda bastante, né, a não ser controlado pela mente. E sempre que você se pegar ali preso, em meio a pensamentos negativos, lembre-se, qual o jardim que você quer regar? O jardim dos bons pensamentos ou o jardim dos maus pensamentos? Ah, Tati, mas pensamento positivo sozinho não funciona. É verdade, pensamento positivo não funciona em cima de sentimento negativo. Mas se eu ficar ali reforçando essa negatividade, eu também não vou sair de lugar nenhum. Né, para lugar nenhum. Então eu preciso aumentar a minha vibração, e eu posso aumentar a minha vibração com pensamentos lúdicos, pensar no que é bom para mim, né, pensar em coisas boas. Isso vai me ajudar a aumentar a vibração e mudar o meu foco de atenção. Outra dica é perceber por quais lentes você está enxergando a vida. Né? Quando esses pensamentos, porque pensamento bom geralmente a gente não reclama, né? Eu tô refém aqui de um pensamento amoroso, que eu fique refém o dia inteiro, né? Desse pensamento amoroso. O que incomoda é quando eu tenho pensamentos que não são bons, eu não consigo mudar o foco daquilo. Então perceba, né? Quais são as suas lentes?
Por quais lentes eu estou enxergando a vida? E aí, claro, é um trabalho profundo de você, como é que eu posso transmutar essas lentes? Aí você vai fazer uma terapia, ou vai fazer uma meditação, ou você vai fazer algum exercício para você perceber como você pode ajustar essas lentes. E é lembrar que um pensamento ele te aprisiona, mas ele também te liberta. Então, o conhecimento ele serve como uma chave, né? Você precisa pegar essa chave e abrir a porta. Você não pode se trancar dentro daquele pensamento, dentro daquele conhecimento. É estar o quê? Flexível, aberto para novas possibilidades. E quanto mais você mantém esse equilíbrio interno, esse equilíbrio, né, ali dos hemisférios cerebrais que eu falei a partir de técnicas de respiração e meditação, você tem o que? Mais jogo de cintura, mais flexibilidade e abre portas para mais possibilidades. E isso também te ajuda, né, a não ficar refém daquele pensamento, daquela mente muito, né, encaixotada. Isso, inclusive, é uma das aulas do nosso curso de meditação Racha, módulo 2, que é a aula das cavernas mentais. É muito importante a gente sair da caverna, porque em uma caverna a gente não pode voar, a gente não pode fluir. Então perceba, né, se muito desse controle que sua mente está tendo sobre você, não falta um pouco também aí de jogo de cintura, de flexibilidade com a vida. Então, frisando, a ferramenta para você poder comandar a sua mente, que eu conheço, que eu pratico, é a meditação. Eu pratico a meditação Rashwa, mas toda e qualquer meditação, ela vai te ajudar a trabalhar esse foco de atenção, a desacelerar as suas frequências cerebrais, para que você possa equilibrar ali, sincronizar os hemisférios cerebrais, e quanto menos acelerado, né, as frequências estiverem, mais você vai conseguir o que? Manter a sua atenção no presente. Uma vez que você consiga manter a sua atenção no tempo presente, sem ficar oscilando entre o passado e o futuro de forma desequilibrada, é claro que a gente vive nos 3 tempos, mas uma coisa é você pensar, acabou a banana, eu preciso comprar banana porque amanhã eu vou comer banana. Posso comprar banana agora? Não, então daqui a pouco eu vejo isso. Ok, acabou. Você foi no passado, você foi no futuro, voltou para aqui agora e soltou. Outra coisa é, ai meu Deus, acabou a banana. Ai, e se eu não comprar banana, amanhã eu não vou ter a banana e vai faltar isso. E agora, como é que eu vou fazer? Aí você fica ali, né? Preso naquele pensamento, naquele looping mental, e aí é a sua mente te controlando sim. Então, quanto mais você conseguir trazer o seu foco de atenção para o aqui e agora e soltar, né, qualquer preocupação, qualquer coisa que esteja pendente, é um treino. Né? Você vai conseguir comandar a sua mente. E o treino que eu conheço para isso é justamente a meditação. A meditação, como para um atleta, o treino que ele faz. Lá na hora, né, da corrida, ele vai para a vida. Então, para que a gente possa ir para a vida treinados, a gente precisa manter essas frequências cerebrais cada vez menos aceleradas. Lembrando então que não tem mágica para que a gente possa ter o comando, né, da nossa mente, tem treino, prática. Então, quanto mais você praticar, quanto mais você treinar esse estado de observação, mais o seu eu estará no comando da sua vida e não a sua mente, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!